Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, a mais uma palestra online aqui do Centro Espírita Consolador. Ficamos aqui no bairro do Gás, em João Pessoa, e é sempre uma alegria recebê-los e recebê-las aqui para estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Sobre o que compõe a nossa doutrina. E como eu sempre falo, não esquece, já vai lá, deixa teu like, aperta lá o sininho, curte, compartilha, vai lá, não deixa, não esquece, aproveita agora e já deixa teu like, tá certo? Isso aí é muito bom pra gente, dá um retorno bem bacana da gente saber que você tá acompanhando a gente, tá acessando as nossas redes sociais, que já tá passando aí embaixo, ó, Facebook, Instagram, o Consolador JPA. Temos também o nosso site, consoladorjpa.org.br, e aqui o nosso canal do YouTube, né? Toda quarta-feira a gente tem um programa diferente, tem uma palestra, e a gente sempre diz: acesse as nossas redes, fica todas as informações lá, você já confere e já fica antenado do que está acontecendo. Tudo certo? Então vamos lá, não esquece. Hoje a gente vai receber um tema muito importante nesses dias tão corridos, né, da nossa vida, cotidiano tão difícil, que é sobre o auto-amor, o despertar da consciência. E para falar sobre esse tema muito importante, a gente está recebendo aqui com muito carinho a Brena Ferreira, que vem lá do Centro Espírita Humberto de Campos, é integrante do Grupo Harmônico, que vira e mexe, eles estão lá no Consolador, na nossa palestra presencial, nos encantando com músicas maravilhosas. E a gente está aqui recebendo ela hoje. Boa noite, Brena. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Manu. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar e somar, né, nesse conhecimento tão importante que é o despertar da nossa própria consciência para, primeiramente, antes de qualquer coisa, encontrarmos esse amor próprio que às vezes fica tão escondidinho lá dentro, né, que a gente precisa tanto resgatar com amor. É Com isso. certeza. Então, a gente vai fazer a nossa prece já para a gente estar em harmonia com esse tema, né? Que possamos, nesse momento, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Que tenhamos um momento de aprendizado, de conhecimento e de despertar. Que o Senhor Jesus nos guie e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para a Brena. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, né? É com muita alegria que estamos aqui estreando nessa atividade. E não por acaso o tema escolhido para a fala da noite de hoje foi auto-amor, o despertar da consciência, né? E como às vezes na correria do cotidiano a gente acaba por não parar para prestar atenção no significado das coisas mais simples, a forma com que escolhemos iniciar a fala de hoje foi através de definições. O que significa auto-amor? Né? Segundo o dicionário, os dicionários não existentes, auto-amor é sinônimo de amor próprio, que é um substantivo masculino que significa sentimento de respeito, dignidade, estima e apreço que alguém tem em relação à sua própria pessoa, a si mesmo. Né? Só que a fala de hoje não se resume a isso, é auto-amor, o despertar da consciência. Então, atrelando a essa significância de auto-amor, o que seria consciência? Consciência é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, hoje falaremos de nós mesmos, falaremos do nosso eu mais interior, aquele eu que está lá dentro do fundo, que muitas vezes nós não queremos olhar, seja por N motivos, mas que nós precisamos, porque esse eu faz parte de nós e é justamente esse eu que nós estamos aqui para trabalhar. E a partir disso, trouxemos como uma representação didática
da psique humana, uma forma de tentar abordar essa temática. Por quê? Da mesma forma que não vamos esgotar esse tema hoje, a mente humana, a psique humana é um mundo vasto, é um mundo que é repleto de estudos e de significações e significados, mas de uma forma muito didática e até lúdica, para que a gente consiga entender nesse momento o significado da psique humana. Vamos imaginar um alvo, certo? Um alvo, aqueles alvos normais que o pessoal geralmente joga dardos e tudo mais. No centro desse alvo, vamos imaginar que está o nosso ser essencial, que é basicamente amor. Somos nós, em nossa essência divina, em conexão com a nossa centelha divina de Deus, nosso Criador. E só que esse ser essencial, devido a muitas vicissitudes, a muitas experiências que porventura não foram tão positivas ou tão bem experienciadas, esse ser essencial ele começa a ficar recoberto de incrustações, de cargas pesadas. Vamos imaginar que ao redor desse centro, desse alvo, nós temos a energia do desamor, que podemos caracterizar aqui como as negatividades do ego. E essa separação didática vai ser muito importante para a gente compreender pontos cruciais para o entendimento de hoje. Então, no centro nós temos o ser essencial, ao redor nós temos, né, as negatividades do ego e superficialmente nós temos as máscaras do ego, né, que são aqui relacionadas com o pseudo-amor, as máscaras que recobrem aquelas imperfeições às quais nós não queremos dar luz, trazer clareza para enxergar, né? Mas esse ser essencial, além de amor, né? Como no meio espírita, nós podemos defini-lo? Bom, somos espíritas e escolhemos a doutrina espírita como ferramenta para a nossa evolução. Então, a partir disso, considerando o ser essencial como espírito, como nós em espírito, nós conseguimos destrinchar algumas questões, como, por exemplo, a questão da consciência, onde é justamente essa consciência onde estão gravadas as leis de Deus. Se o despertar da consciência é o que nos propusemos a fazer nesse momento de hoje, então isso nada mais é do que nos conectarmos com as leis divinas, né? A partir do momento que nós nos permitimos conectar com essas energias divinas, nós conseguimos vislumbrar, né, as potencialidades angélicas derivadas do amor, refletindo na bondade, fraternidade, solidariedade, ética, amizade, autoestima. Tudo isso começa a emergir desse processo de interiorização e conexão consigo e automaticamente com Deus. Então, a partir do momento que o indivíduo se identifica consigo em essência, ele caminha para esse estado de iluminação. E a virtude que norteia isso é o auto-amor. Mas por que um estado de iluminação? Porque quando nós trazemos luz, deixamos a vergonha, o orgulho, os preconceitos de lado, nós conseguimos identificar aquilo que está em desarranjo com as leis divinas e a partir dessa identificação nós temos o que é basal, o que é mínimo para que possamos tratar e dedicar as nossas energias para transmutar e melhorar, né? Como não pretendemos, como já dissemos, esgotar esse tema, de uma forma muito assim, generalista, né? Trouxemos algumas definições aqui. A exemplo da definição de ego, né? Que trouxemos como a camada de ignorância que envolve o ser essencial, nós em espírito, onde ficam registradas todas as experiências equivocadas nas quais não colocamos em prática o amor essencial. É o nosso eu menor, o eu inferior. Então, esse ego, ele está com aquelas duas características que falamos no início, encobrindo o nosso ser essencial, que são o desamor e o pseudo-amor. Falando primeiramente do desamor, que é o cultivo das negatividades do ego,
Caracterizamos essa parte como a parte do ego onde ficam registrados todos os sentimentos que representam a ausência do valor essencial correspondente. Mas como assim a ausência do valor essencial correspondente? Exemplo, quando cultivamos o ódio na nossa cabeça, qual o valor essencial que automaticamente vem? O amor. Quando cultivamos o egoísmo, o orgulho, qual o sentimento essencial, o valor essencial correspondente? A caridade, a compaixão. Então, sentimentos de revolta, raiva, mágoa, medo, pânico, cólera, ciúme e os que estão muito em vigência hoje em dia, ansiedade, depressão, angústia, tudo isso são as negatividades do ego que nós cultivamos. Nós, enquanto seres responsáveis e agentes modificadores da nossa própria realidade, de uma forma ou de outra, quando assolados por essas energias, estamos cultivando-as. E a partir do momento que trazemos a responsabilidade para nós e não para o outro, a respeito dessas energias que cultivamos, nós também nos empoderamos como agentes modificadores dessa realidade. E a partir disso, trazemos para nós essa responsabilidade de mudar o nosso destino. Então, com relação ainda a essas energias, a essas negatividades do ego, nada se faz por acaso. É óbvio que, não obstante que essas sensações que nós descrevemos anteriormente, elas gerem um prazer momentâneo, sim, elas geram prazeres momentâneos, sim, caso contrário, se fossem apenas origem de dor, nós não as cultivaríamos, né? Então nós ganhamos alguma coisa secundariamente com isso. Mas, embora seja um prazer momentâneo, o cultivo dessas energias exaure o nosso ser, pois são energias muito grosseiras, muito densas, muito pesadas. E isso acaba por desvitalizar e danificar tanto o nosso perispírito quanto o nosso corpo físico. E a partir disso, desse desequilíbrio de energias, automaticamente nós assumimos posturas para compensar. E que posturas são essas? São atitudes puramente fisiológicas que exacerbam, né? A exemplo de comida. Comer é uma atividade essencial. Mas quando comemos no intuito de preencher vazios ou de preencher sensações, de tentar ter uma continuidade de prazer devido ao prazer que a comida nos dá, isso é uma desvirtuação da energia do alimentar-se, do nutrir-se. Quando utilizamos das energias criadoras da sexualidade e do sexo de forma desequilibrada, também estamos procurando nos preencher e nos alimentar de substâncias e fluidos que são perenes e grosseiros ao mesmo tempo. Perenes, não etéreos, né? Etéreos e grosseiros ao mesmo tempo. Pesados, mas que são erráticos. Naquele momento estão presentes e um minuto depois se dissolvem, né? E a partir disso entram outras viciações de tentativa de anestesiar ou estimular o corpo físico de forma exacerbada para conseguir ter um feedback a respeito desse desequilíbrio, né? E agora, saindo um pouco da questão do cultivo das negatividades do ego, que falamos do desamor, nós também falamos do pseudo-amor, que é aquela camada mais externa, que caracterizamos como as máscaras do ego. Mas por que máscaras? Porque essa é justamente a parte disfarçada do ego, onde se lança mão dos instrumentos de defesa e de fuga. Mas defesa e fuga de quê? Né? Essas energias se originam do pseudo-amor, onde nós, o indivíduo, consciente ou inconscientemente, mascaramos essas energias negativas com sentimentos aparentemente positivos. Como assim? Como isso é possível acontecer? Exemplo, quando ficamos alegres e felizes. Estamos alegres e felizes. Mas e quando ficamos eufóricos? Quando ficamos descontrolados, com tanta alegria e tanta felicidade? Isso não é salutar.
para nós, enquanto corpo físico e enquanto espírito, né? Com relação a questão de querer fazer as coisas certas. Olha, eu gosto de fazer as minhas coisas certas, eu quero sempre acertar, porque eu quero evoluir e tudo mais. Mas quando esse desejo ele se torna exacerbado, temos o desenvolvimento do perfeccionismo, que é aquilo onde quando a gente não consegue fazer do jeito que achamos que tem que ser feito, começamos a nos martirizar, começamos a nos infligir dores e punições porque não conseguimos fazer aquilo que achávamos que deveríamos fazer daquela forma. Né? Então, podemos ver com esses exemplos que essa máscara do pseudo-amor é das mais difíceis de identificar, porque achamos que estamos cultivando virtudes e valores e vantagens, onde na verdade estamos nos enganando com a exacerbação de sensações muito superficiais. Essas máscaras, então, elas impedem o contato profundo com o eu essencial, pois se tem a falsa ilusão de já estar cultivando esses valores essenciais. Isso é uma auto-enganação que nos deixa em uma zona de conforto psicológica. E essa zona de conforto psicológica nos deixa paralisados, parados, estáticos, confortáveis. Afinal de contas, quem vai em sã consciência querer sair de um ambiente confortável para se embrenhar em um caminho no qual não se sabe para onde vai, não se tem certeza do resultado, onde a trilha não está aberta, o caminho da mata não está aberto, né? Onde nós teremos que cruzar a, as florestas, abrir as clareiras, achar o caminho das pedras. Essa parte é muito mais difícil. E é justamente nesse processo de zona de conforto psicológica que reconhecer as próprias negatividades é muito doloroso para o ser. Então, o que é que se faz? Busca-se se enganar para fugir do encontro inevitável, que é o encontro conosco mesmos. Então, o indivíduo está sempre focado no outro. Essa é outra característica interessante, que quase não se vê hoje em dia, né? O indivíduo muito focado no outro, em vez de olhar para si, projetando no outro aquilo que é dele, num processo cíclico de auto-engano. Eu vejo, eu critico, eu apedrejo, mas eu não consigo enxergar que aquilo que eu estou vendo é um reflexo meu. Então, eu não procuro me melhorar e eu simplesmente ataco e condeno o próximo. E aí, como uma forma de muito impactante, né, de conseguir representar essa questão das máscaras do ego, tem um trecho do livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, do Alírio de Cerqueira Filho, que ele fala o seguinte: a utilização dos mecanismos de defesa assemelha-se ao comportamento de uma pessoa que, possuindo na pele muitas feridas com aspectos asquerosos, cheias de pus e exalando mau cheiro, não coloca o remédio correto para fazer com que as feridas se curem. Simplesmente as cobre com uma roupa impecável, de preferência de tecidos nobres, como a seda ou o linho, e passa perfume francês, dos mais caros, para disfarçar o mau cheiro, enganando com isso a si próprio e aos outros. Esse trecho, durante os estudos para a fala de hoje, foi um dos mais impactantes, porque mostra como adoecidos podemos estar potencialmente e, mesmo assim, cegos perante a verdadeira, né, condição do nosso ser essencial. Mas por que foi falado de tudo isso? Por que eu preciso saber do desamor, do pseudo-amor, do ego, do ser essencial? Por que eu preciso saber de tudo isso? Qual a importância disso? Porque é através da informação e das ferramentas que tivermos em mãos que vamos conseguir modificar a nossa realidade e o nosso estado atual. Por exemplo, quando passamos por algum trauma.
Existe a perspectiva culpabilizante do trauma. Ah, eu sou assim porque eu passei por isso. Eu sou assim porque eu sofri isso. Eu sou assim porque isso, porque isso, porque isso e porque aquilo. Mas a partir do momento que nós trazemos a responsabilidade para nós percebemos que o trauma não é o problema, mas sim como nós reagimos a ele, porque não está no nosso poder, não está na nossa mão a capacidade de controlar o ambiente e os outros. A única capacidade que temos é controlar como vamos reagir àquilo que nos é imposto, né? E aquilo que nós também nos submetemos por livre e espontânea vontade. Então, a partir do momento que temos essa clareza, não há mais a quem culpar, porque trazemos a responsabilidade para nós e com a responsabilidade em mãos conseguimos moldar, transmutar essas energias e nos livrar de um fardo. Também é importante estudar essa questão do ego para lidar com a perspectiva da perfeição social na atualidade, que é algo muito cobrado, exigido, é quase visceral na sociedade atual, a questão da perfeição social, com as obrigações do ter, do ser, do vestir, do agir, do pensar, do comer, né? Aí vem questões muito básicas que, se pudéssemos pensar agora na nossa vida, para onde estamos indo, como estamos fazendo. O sucesso para nós é obrigatório. Mas o que é sucesso? Quais os valores que designam o sucesso? Qual é o ponto de corte entre sucesso e fracasso? Quem define o que é sucesso e o que é fracasso? Se o sucesso forem metas, essas metas que estamos impondo não estão altas demais? Essas metas realmente refletem quem nós queremos ser? Ou essas metas refletem aquilo que nós achamos que os outros querem que sejamos? Essas metas são metas vazias ou metas direcionadas? Essas metas são pautadas em objetivos de curto prazo, com o materialismo tendo como base, ou metas a médio e longo prazo, tendo como base os valores espirituais, os valores morais para aperfeiçoamento. Ainda nessa questão, a perspectiva do auto-amor condicionado é um dos piores flagelos que podemos nos infligir, porque o auto-amor condicionado é aquele mais paralisante, que mais vai nos deixar inerciados, porque quando condicionamos o nosso auto-amor, nós estamos colocando um peso e dizendo que não vamos sair daquele local, porque dizemos, não, quando eu tiver aquilo, quando eu for aquilo, quando eu conseguir realizar tal coisa, quando, quando, quando e quando. Se continuarmos colocando condicionantes para iniciarmos o processo de mudança interna, nunca mudaremos. Porque não é mudando o externo que vamos conseguir as condições perfeitas para mudar o interno. É trabalhando o interno que vamos, a partir do processo de mudança de valores, de visão, de pensamento e de vibração, que nós vamos automaticamente mudar o nosso entorno. E mudando o nosso entorno, nós vamos trabalhar e conseguir as nossas metas, os nossos objetivos e tudo aquilo que galgamos e que sejamos merecedores nesse momento, nessa encarnação. Então, o futuro, nesse pensamento, o futuro não existe. O que existe é o agora. Porque se eu deixar para depois, eu não vou fazer. E tudo isso que estamos falando aqui também não seria necessário se já tivéssemos iniciado esse processo. Um processo interno de um com um.
de si consigo, né? Só que sabemos que as coisas não são muito fáceis, principalmente porque nós mesmos não facilitamos tanto para a gente, né? E dentro do processo de estudo, identificamos algumas armadilhas do processo decisório para o cultivo de auto-amor, do auto-amor, né? E vamos falar de algumas que servem para que nós percebamos como são as desculpas que utilizamos para permanecer no estado atual. Por exemplo, a armadilha da ancoragem. Essa armadilha, ela corresponde à tendência da mente humana de prestar maior atenção às informações apresentadas preliminarmente sobre uma determinada questão, as quais funcionam como âncoras ao processo decisório. Como assim? Falou muita coisa. Exemplo, quando, enquanto crianças, caso não tenhamos tido um ambiente familiar equilibrado, salutar, é possível que tenhamos sido expostos a mensagens negativas, a mensagens depreciativas, a mensagens limitantes. Você não consegue, você não vai conseguir fazer essa tarefa, você é um incapaz, você é um imprestável, você é burro. É provável que tenhamos ouvido isso em nossa infância. E essas primeiras impressões ficam guardadas no nosso inconsciente. E inconscientemente, na vida adulta, nós ainda nos vemos limitados e tolhidos por essas limitações que foram lançadas a nós enquanto crianças. Então, essa armadilha, ela existe e, a partir do momento que tomamos consciência da sua existência, é muito mais fácil entender que somos capazes, somos inteligentes e o próprio Jesus disse: Vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. A segunda armadilha que identificamos é a armadilha do status quo, que significa que decorre do desejo de proteger o ego, né? Muito relacionado com o que falamos no início, né? Onde estudos demonstram que as pessoas preferem evitar mudanças quando instadas a escolher entre a manutenção de uma situação vigente e a mudança. Né? Um exemplo é o que falamos, que é a zona de conforto psicológica, né? Não crermos no nosso potencial. Preferimos muitas vezes permanecer naquela situação, por mais dolorosa que seja, do que encararmos e tomarmos coragem, né, para desbravarmos caminhos que provavelmente nos galgarão a situações melhores. A última armadilha que falaremos hoje é a armadilha do custo afundado ou irrecuperável. E essa é uma das mais importantes na nossa visão de hoje, porque essa armadilha consiste em tomar decisões que justifiquem ou ratifiquem decisões passadas, mesmo quando elas não parecem mais válidas. Nessa armadilha, o indivíduo se recusa a fazer mudanças necessárias, inclusive porque isso seria admitir um erro. E aí, atrelado ao ego ferido, também temos a questão do orgulho. Isso exemplifica a sua expressão do orgulho, do medo e da arrogância. Ah, eu estou insatisfeito com meu emprego. Meu chefe é abusivo, meus colegas de trabalho não me respeitam, eu não, eu não me sinto bem com esse emprego. Mas eu não vou sair dele, porque eu já estou lá há 25 anos. Para que eu vou sair? Eu não consigo me encaixar nessa sociedade de hoje. Eu não consigo acompanhar o ritmo dessa sociedade de hoje. Ah, eu estou em um relacionamento onde eu não me sinto feliz, mas ele também não faz mal para mim, ou ela não faz mal para mim, só não é alguém que me ajuda, eu faço tudo em casa, eu trabalho, eu mantenho a casa, mas eu não me sinto bem, mas eu já estou casada há 35 anos, para que eu vou mudar, né?
É uma pessoa que é um estranho para mim, eu não converso em casa, eu não tenho nenhuma troca, mas já são 35 anos, a gente tem 3 filhos. Para que eu vou mudar? E aí eu pergunto, o que são 15 anos, 25, 35 anos perante a eternidade da existência do Espírito? Por que estamos aqui? Qual o nosso objetivo? Nosso objetivo é nos acomodarmos em situações que alfinetam menos, ou nosso objetivo é nos desafiarmos a melhorarmos cada dia mais. Se não nos sentimos bem em uma situação, devemos mudar a nós mesmos, porque a partir do momento da mudança dessa perspectiva de vida que nós conseguiremos aplicar melhores filtros. Então, a partir do momento que nós olhamos para nós com os olhos do auto-amor, nós empregamos automaticamente melhores filtros. Como assim melhores filtros? Nós conseguimos nos identificar primeiramente como uma pessoa humana. E a pessoa humana que merece minimamente a dignidade que está assegurada na nossa Carta Magna. Uma pessoa humana que não merece menos do que o autocuidado, do que não merece menos do que a energia que nós mesmos entregamos para nos autocuidar. Uma pessoa que não vai admitir menos do que todo o cuidado e o carinho que os nossos pais deram para nós. E se porventura não tenhamos recebido esse cuidado e esse carinho, que possamos transmitir essas boas energias para os nossos filhos, transmitindo a eles os valores essenciais no tratamento da pessoa humana. Né? E a partir disso, os nossos filhos crescerão sabendo que não são merecedores menos do que aquilo que receberam dos próprios pais. E a partir disso, disseminaremos uma cultura de valorização do eu, do amor próprio, porque sempre daremos o melhor de nós. E é muito mais fácil para algumas pessoas, infelizmente, é muito mais fácil iniciar uma guerra, fugir, evitar pessoas, do que olhar para dentro de si e encarar os próprios defeitos. Comumente, quando fazemos essa fala, encerramos com uma música. Só que hoje, devido à excepcionalidade, né, do momento, o pessoal também não está aqui, nós vamos encerrar a fala com uma mensagem do André Luiz, que está lá no livro Paz e Renovação, que ele fala 10 maneiras de amar a nós mesmos. Né? Que essa palestra se resume a isso aqui. A base dessa fala foi essa mensagem do André, que ele começa a elencar. Disciplinar os próprios impulsos, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros, né? É muito fácil olhar os outros e dar as diretrizes que eles precisam fazer. Se nós fôssemos os ouvintes dos nossos próprios conselhos para outrem, né? Provavelmente nossa situação estaria muito melhor. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas, evitar as conversações inúteis, né? Dizem que a fofoca é uma ferramenta de integração social, né? Mas que possamos usar o nosso tempo livre com conversas edificantes, construtivas e não depreciativas. Receber no sofrimento o processo de nossa educação, e aí está o papel consolador da doutrina espírita, que nos explica, diante de uma condição de sofrimento, os motivos, os porquês e os paraquês daquela situação estar sendo vivenciada. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão, a expressão da caridade. E por fim, mas não menos importante, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar,
e colocando-nos a serviço do Divino Mestre. Então, diante disso, diante de tudo o que foi falado nesse momento de agora, se nada ficou, se nada conseguiu sedimentar no âmago do coração de quem está assistindo, que pelo menos a mensagem do ame-se e respeite-se, tendo como base o amor que Jesus teve para nós, ao ponto de descer a nossa vibração e passar pelo que passou para nos mostrar o que é o verdadeiro amor. O mesmo amor que Deus tem por nós todos os dias para nos proporcionar essa oportunidade de estarmos aqui agora, refletindo e pensando a respeito da nossa própria existência, para que possamos ascender espiritualmente com a iluminação da nossa consciência. Então, pautados nesses dois seres de luz, que possamos usar esse momento, essa energia e todo esse processo de abertura de campo que a espiritualidade amiga está aqui para nos ajudar, possamos utilizar para tentar entender um pouco mais a nós mesmos, sempre com olhos de compaixão, de carinho e de amor. Que possamos nos amar, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada pela atenção. Ah, a gente é que agradece, Brena. E é exatamente isso, né? O que o Cristo veio simplificar para a gente, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar e amar o próximo? Muito, muito obrigada. A gente fica muito feliz de você ter aceitado, né, o convite de estar aqui conosco. É uma alegria imensa e muito bom, muita coisinha para a gente colocar em prática, né? As lições estão aí, a gente está, agora é só arregaçar as manguinhas e trabalhar. Gratidão, Morena, gratidão imensa. Obrigada. Pessoal, aproveito também para lembrar todo mundo, né? A gente tem atividades online acontecendo ainda, né, na nossa casa. Às terças-feiras, a gente tem o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, das 19h30 às 21h. E na sexta-feira, a gente vai ter atividade presencial já começando. Sexta-feira, a gente tem estudo sistematizado do Evangelho, também, 19h30 às 21h. Aí no domingo, a gente, ou no domingo, né? A gente já tem à tarde, a partir das 15 horas até as 16h30, o estudo do Oeste, que é o sistematizado da doutrina espírita. Aí às 17, logo depois do estudo, aí a gente tem a nossa palestra presencial, todos os domingos, das 17 às 18. Nesse mesmo horário, acontece a evangelização infantil, né, juvenil, e também o nosso atendimento fraterno. Então, a partir desse horário, a gente já tem nossas atividades acontecendo. Aí, a partir das 16h30, para harmonizar, para deixar a gente naquele clima, várias vezes o Grupo Harmônico já esteve conosco lá fazendo o nosso acolhimento fraterno musical. Então, 16h30, nossa casa já está aberta, com acolhimento musical, já recebendo a todos e todas, para a gente receber, né, exatamente esses ensinamentos do Cristo. Então, fica aí o nosso convite, que vocês possam estar conosco presencialmente aos domingos e virtualmente aqui às quartas-feiras. Então, acesse as nossas redes, está tudo lá disponível, a palestra, o Consolares. Então, tem muita informação, muita coisa boa para a gente evoluir mais um pouquinho, não? E aí, agora, eu vou fazer a prece para que a gente possa encerrar a nossa noite tão bem, né? Que tão bacana que a gente teve hoje. Então, agradecendo imensamente ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco, e que os nossos corações possam estar preenchidos desse amor, o amor de Jesus, o amor que Deus tem por nós, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Que tenhamos uma ótima semana e que todos estejam iluminados na paz do Senhor. Um grande abraço, gratidão e até a próxima.